o arquétipo, eles são consciências, né? Que interagem através da energia, que fornecem informação a nível inconsciente, ao ponto de despertar em nós as informações que eles carregam. E se eles nos possibilitam também as experiências através das suas características, emanada por essas ondas de informação, porque tudo é informação. Então, quando a gente fala em ativar um arquétipo, 19 e 19, quem sabe das horas iguais está entendendo o que eu estou falando, eu só fiz esse adendo aqui para compartilhar com vocês. Que é o dia inteiro, assim. Então, os arquétipos, voltando lá para os arquétipos, eles nos transferem informação, onda de informação. Eles trabalham, eles têm uma consciência tão elevada que eles se comunicam conosco através das ondas de informação pelo inconsciente, estimulando neurotransmissores e provocando emoções e, por consequência, comportamentos. E é por isso que a gente busca ativar os arquétipos. Porque o arquétipo, ele traz um poder de reprogramação da mente, ele traz um poder de influenciar nos nossos comportamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas emoções, que é muito forte. Então, quando a gente fala em reprogramar a mente, é muito importante usar os arquétipos para acelerar os teus resultados. Percebe? Justamente por isso, porque eles são consciências elevadas e eles se comunicam através do nosso sistema emocional. Essa que é a grande questão. E é por isso que a gente, quando tu quer ativar um arquétipo dentro do teu campo, quando tu quer absorver as informações, porque o que é ativar um arquétipo? Ativar um arquétipo é fazer com que eu consiga absorver as ondas de informação desse arquétipo e que essas ondas de informação se afetem os meus comportamentos. E elas afetam os meus comportamentos através dessas ondas de informação, estimulando os neurotransmissores. E eu passo a me comportar, eu passo a agir com as características desse arquétipo que eu estou ativando. Então, olha só. Se a gente se comunica pelo arquétipo, pelo inconsciente, como é que eu faço para programar tanto a programação da mente como a reprogramação da mente? Quem me acompanha há mais tempo já sabe qual é a diferença entre a programação e a reprogramação, né? Mas toda a programação da mente, toda a informação que tu envia para o teu subconsciente, ela vai ser enviada ao teu subconsciente como? Através dos 5 sentidos. É através do estímulo dos 5 sentidos que eu começo a enviar informações para o meu subconsciente. Então, para que eu possa ativar uma informação, para que eu possa reprogramar uma informação na minha mente, eu preciso trabalhar como? Através do estímulo dos 5 sentidos. É assim que eu passo uma informação para minha mente. Esses são os 5 canais de acesso para envio de informação para minha mente. Ficou claro até aqui? Então, partindo de um princípio que para eu enviar qualquer tipo de informação para minha mente, eu preciso estimular os meus 5 sentidos. O processo de ativação de um arquétipo, seja ele qual for, porque existem várias formas de tu ativar um arquétipo, e quanto mais tu somar essas técnicas de ativar um arquétipo, mais tu potencializa a ativação. Que, na verdade, não é nem uma ativação. A verdade é que os arquétipos, tu dá uma permissão para que ele se manifeste através de ti. Essa é a grande questão. Quando a gente ativa um arquétipo, a gente simplesmente dá permissão para que aquele arquétipo se manifeste através de nós, tá? Então, para que isso seja feito, a gente precisa trabalhar estimulando os 5 sentidos. E existem N formas de estimular os 5 sentidos. Quanto mais tu somar essas formas de estímulo aos 5 sentidos, mais potente vai ser a ativação desse arquétipo, ou a permissão para que ele se manifeste através de ti. Ficou claro até aqui? Coloca aqui para mim nos comentários.
Gente, quem chegou agora vai dando like no vídeo, que é para a gente patrocinar o vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas. Esse é o entendimento dele. Quanto mais likes, mais ele entende a relevância do conteúdo e maior é a entrega dele. Então, gente, entendendo que os arquétipos são forças invisíveis que causam desenvolvimento. Olha isso. Forças invisíveis que causam desenvolvimento. Arquétipos, ele é um conteúdo bastante complexo. Então, a gente sempre vem buscando formas mais simplificadas de explicar o que é um arquétipo, né? Então, ele pode ser compreendido como um programa de computador. E, na verdade, esses programas de computador, eles já vêm instalados de fábrica. Só que a gente precisa ativar, porque nem todos os programas a gente coloca em ativação, né? E os arquétipos, eles são como se fossem programas. Ele é uma informação, um conjunto de informação dentro de uma imagem, dentro de um símbolo, dentro de um arquétipo, e eles já fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Então, se já faz parte do inconsciente, isso quer dizer que eu já venho com todas essas características embutidas dentro do meu programa, que é a minha mente, né? Então, na íntegra, como eu falei, a gente permite que os arquétipos se expressem através de nós. Então, vamos entender agora como que a gente faz para trabalhar o estímulo dos 5 sentidos. Quais são as técnicas que eu utilizo a partir de agora? Quais são as técnicas que eu utilizo, então, para estimular os meus 5 sentidos, passar a absorver as informações desse arquétipo, e ao absorver as informações desse arquétipo, isso vai influenciar diretamente nas minhas atitudes, nos meus comportamentos e, lógico, por consequência, nos meus resultados. Que esse é o nosso grande objetivo. Afinal de contas, o porquê que a gente vai ativar um arquétipo se não é para melhorar e potencializar os nossos resultados, né? Se não é para expansão, para isso que eles servem. É exatamente para isso que eles servem, para contribuir para o nosso processo de expansão e evolução. Então, a primeira etapa aqui, o primeiro processo, a primeira técnica de ativação do arquétipo é tu conhecer, tu ter a consciência, é o acesso pela via intelectual. O que vem a ser isso? O primeiro lugar, a gente precisa ter o conhecimento sobre o arquétipo. Quais são as características desse arquétipo? E também saber o porquê que tu tá querendo ativar esse arquétipo. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu mesma já tive essa experiência de ouvir superficialmente falar sobre os arquétipos, e aí eu pensei, pá, eu vou trabalhar com os arquétipos, e aí eu coloquei uma imagem de uma águia, né, no meu celular, no meu computador, mas eu não tinha percebido muitas modificações apenas quando eu coloquei aquela imagem nos meus dispositivos móveis. Por quê? Porque eu não tinha ativado o arquétipo, eu ainda não tinha o conhecimento, né, necessário para que eu pudesse ativar um arquétipo. Então, conhecimento, gente, se eu ativo um arquétipo, se eu acho que eu estou ativando um arquétipo, somente colocando uma imagem onde eu possa visualizar a imagem, é lógico que essa técnica funciona. De tu colocar a imagem do arquétipo e aquele arquétipo, o símbolo daquela imagem vai te transmitir informação. A gente sabe disso. Mas se tu não tem a primeira etapa de ativação de um arquétipo, que é ter a consciência de quais são todas as características sobre aquele arquétipo e o porquê que tu quer ativar aquele arquétipo, esse é o primeiro passo. Se eu não tenho a consciência pela via intelectual, se eu não tenho essa consciência, eu dificilmente vou conseguir absorver todas as características e todo o poder de informação que uma imagem de um arquétipo pode me transmitir. Por quê? Porque eu não trabalhei a ativação dele. Porque eu não tenho consciência, eu não tenho conhecimento sobre o arquétipo e eu não tenho o conhecimento sobre o porquê que eu quero ativar aquele arquétipo em mim. Então, esse é o primeiro passo, é tu ter a consciência através da tua via intelectual, a consciência de qual é o arquétipo e o porquê que eu quero ativar esse arquétipo. Depois, gente, a gente tem afirmações, comandos e decretos, verbal e mental. O que vem a ser afirmações, comandos e decretos? Tudo aquilo que tu afirma tem poder. Tudo aquilo que tu declara tem poder. O comando tem poder. Os decretos têm poder.
Se eu decreto que a partir deste momento eu absorvo as características de determinado arquétipo, eu estou declarando ao universo, eu estou decretando que a partir de agora eu absorvo as informações desse arquétipo. E essas palavras, elas têm muito poder, tá? Deixa eu até abrir aqui para que vocês possam copiar isso. Então, ao declarar, ao ativar um arquétipo, tu vai fazer a seguinte declaração, tá? Eu decreto que a partir desse momento eu sou o arquétipo escolhido em ação. Arquétipo da consciência divina, ative em mim o potencial de ação. Ativar, ativar, ativar. Tudo é informação e eu me conecto com esta onda de informação desse arquétipo X a partir deste momento. Está feito, está feito, está feito. Se tu não sabe sobre comandos e decretos, tem uma aula, um resumo de uma live, uma aula, que tem lá no YouTube, tá? Lá no meu canal do YouTube tu encontra, e para quem são, para os alunos também, tem dentro da plataforma, tem uma aula explicando exatamente o que são comandos, o que são decretos e como que tu faz para trabalhar os comandos e os decretos, tá? Mas aqui, para ativar o arquétipo, esse é um dos comandos e decretos que tu pode utilizar. Então, quando tu fizer um comando desse, um decreto desse, é muito importante que tu coloque intenção. O porquê colocar intenção? Intenção é sentir, é colocar sentimento, é colocar desejo. E aí tem mais uma técnica que tu pode utilizar ao aplicar a técnica de comando de ativação e decreto de ativação do arquétipo, que é a tua posição, é trabalhar com a tua fisiologia. Quando tu vai declarar verbalmente esse decreto de ativação do arquétipo, é interessante que tu faça em frente ao espelho, em posição de herói, com as mãos na cintura, o queixo elevado, com uma postura de poder. Por quê? Por que isso? Porque isso interfere na tua fisiologia. Talvez conscientemente tu julgue o fato de estar numa posição de poder. Mas o teu corpo, o teu inconsciente, a tua fisiologia, existe uma comunicação. E o fato de tu trabalhar esta postura no momento de decretar, porque decretar, comandar, já tem um imenso poder do eu sou. Então, se tu trabalha a tua fisiologia, tu vai estar somando, tu vai estar potencializando todo o processo de informação de ativação daquele decreto sobre aquele arquétipo. Tá? Então, essa é uma observação importante, tu fazer a tua postura em frente ao espelho, colocar intenção, colocar desejo de que tu quer, de que tu deseja receber aquela informação. E aí, declarar, então, o decreto, ativando, afirmando, comandando e decretando, tá, gente? Essa é uma outra técnica para que tu possa ativar os arquétipos dentro do teu campo vibracional.